Ditadura militar. Depois de mais de 30 anos, esse fantasma volta a rondar o Brasil. Agora, a gente precisa diferenciar o que é fumaça e o que é fogo. A fala do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 foi só mais um delírio de um deputado inconsequente ou expressa a posição do seu pai, presidente da República? Existe o risco, de verdade, do Bolsonaro levar o Brasil para uma ditadura? Vamos dar uma olhada na fala do Eduardo. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. O AI-5, Ato Institucional número 5, foi um decreto assinado pelo ditador Costa e Silva em 1968. Era uma resposta contra as mobilizações de trabalhadores e estudantes que tomavam as ruas do Brasil para questionar a ditadura. Com o decreto, o Congresso foi fechado e depois 11 deputados federais da oposição tiveram seus mandatos cassados. Até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal perderam seu cargo. A tortura virou prática generalizada. Os desaparecimentos políticos se tornaram regra. Manifestações populares, artísticas e culturais foram censuradas ou reprimidas. Foi um dos períodos mais sombrios da nossa história. Agora, isso é só passado ou pode voltar? Vamos aos fatos. Primeiro, nós não podemos esquecer que Bolsonaro defendeu a ditadura militar durante toda a sua carreira política. Já como presidente, ele chamou o torturador brilhante Ustra de herói nacional, ofendeu a memória de Fernando Santa Cruz, assassinado pela ditadura, e falou em colocar jornalista em cana, entre várias outras ameaças. Segundo, seus filhos sempre foram mais longe. O Carluxo falou há algumas semanas que por vias democráticas nós não vamos mudar o país. E agora o Eduardo evocou a necessidade de um novo AI-5. Terceiro, é importante notar que desde o início do mandato, o Bolsonaro não passa nem uma semana sem ir para alguma formatura de oficiais em qualquer parte do país. Ele usa a agenda pública para se aproximar da tropa, do exército e das polícias. Não dá para ignorar esses fatos ou considerar apenas diversionismo. Como dizia o Leonel Brizola, quando tem cara de jacaré, boca de jacaré, dente de jacaré, seria ingenuidade achar que é só um peixinho. O Bolsonaro testa a sociedade a todo momento em relação aos seus sonhos de ditador. E é evidente que é isso que ele deseja. Algum tipo de saída autoritária com fechamento ou tutela sobre as instituições e com restrição das liberdades democráticas. Se ele vai conseguir ou não, é outra história, mas é visível que seu objetivo está aí. A linha parece ser a estratégia militar das aproximações sucessivas. Funciona assim. Quando se tem uma meta, vão criando condições para realizar ela e minando as resistências. A ideia é sentir e neutralizar as reações e, ao mesmo tempo, ir naturalizando aquilo que antes parecia impensável. Há pouco tempo, defender torturadores publicamente era algo inconcebível. Hoje, o presidente faz isso sem nenhum alarde. Pensar na possibilidade de retorno da ditadura, do AI-5, era coisa de maluco da teoria da conspiração. Agora foi colocado na agenda pública do Brasil. Aos poucos, o Bolsonaro e os seus filhos vão ensaiando conversas de tanque nas ruas, fechamento do Congresso e aposentadoria compulsória de ministros do STF. Os absurdos vão se naturalizando e assim se tornando possíveis. Essas são as aproximações sucessivas. E tem outra coisa, não vamos esquecer de quem o Bolsonaro e o seu grupo mais próximo são herdeiros políticos. Não é somente da ditadura militar, mas da ala mais linha dura do exército brasileiro, que nunca aceitou nem a transição democrática. Essa ala era comandada por um certo general Silvio Frota, que foi ministro do exército e depois adversário político do general Ernesto Geisel, que presidiu o Brasil entre 74 e 79. Para se ter uma ideia, o Silvio Frota acusava o Geisel de ser comunista, de proteger a esquerda e de ser muito mole na censura e na perseguição aos opositores. Frota tentou, inclusive, dar um golpe dentro do golpe, tirar o Geisel do poder e endurecer o regime. E o Geisel percebeu que o Silvio Frota estava se articulando. Aí quando o Silvio Frota foi chamar uma reunião com todo mundo, o Geisel já tinha chamado todo mundo para o palácio. Todos os comandantes militares. E aí não teve... Escreveu uma carta alucinada que lembra Olavo de Carvalho, essas coisas doidas, onde ele insinuava que o Geisel era de esquerda. É muito parecido com o Bolsonaro. Eu escrevi um artigo sobre isso outro dia.
que pega alinhamento total com os Estados Unidos, ele defende, liberalismo econômico total à la Paulo Guedes, privatizar tudo, e linha dura, censura, porrada e tal. E o Geisel estava na linha da transição gradual e pacífica, que era uma linha dura. O Geisel assim, não era exatamente um ursinho carinhoso, né? O Geisel era um ditador também, tinha tortura, tinha perseguição política no governo dele. Só que o Bolsonaro vem dessa turma do Silvio Frota. Foi derrotado e demitido. Junto com ele foi seu ajudante de ordens, Augusto Heleno, hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro. Heleno era capitão na época e era o chefe de gabinete, ajudante de ordem é meio chefe de gabinete do Silvio Frota. Então, assim, a relação é direta, não é uma relação hipotética e tal. E o Bolsonaro, que era mais a raia miúda, mas era dessa turminha. O mesmo Heleno foi quem agora disse sobre a declaração do AI-5, se o Eduardo falou, tem que estudar como vai fazer. Ou seja, essa turma quer criar as condições para que o Brasil caminhe para o autoritarismo. Não ver isso é não querer enxergar os fatos. Desde o ano passado, na campanha presidencial, já dava para sentir esse risco. Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Sempre começa assim. Arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. A questão agora é trabalhar para barrar o retrocesso bolsonarista. Hoje, eles não têm força para impor a sua vontade, mas eles tentam construir o clima para isso. Se vão conseguir ou não, vai depender principalmente de dois fatores. Primeiro, da capacidade das instituições em oferecer resistência. O Supremo, o Congresso e a imprensa já estão sendo chamados a se posicionarem diante das ameaças autoritárias. O próximo teste é o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. Um deputado que defende fechar o Congresso, que foi o que a AI-5 fez, não pode, ele próprio, ser membro do Congresso. Se for cassado, isso representaria um importante recado contra o autoritarismo. Segundo, vai depender também da força da resistência nas ruas, da organização popular. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Construir um movimento nacional para derrotar Bolsonaro, em defesa da democracia e dos direitos. Transformar a insatisfação social em mobilização. É preciso estar alerta. Se a gente for ver, em janeiro de 64, ninguém ia imaginar que o Brasil teria 21 anos de ditadura sombria. Os próximos meses vão ser muito importantes para o nosso país. Nós estamos sendo chamados a uma responsabilidade histórica. O povo sem medo vai para as ruas contra Bolsonaro e seu sonho de ditadura. Para fazer um bom café, meu bem. No Vaza Bolos de hoje, em memória às vítimas da ditadura militar brasileira e para mostrar os seus horrores para a geração mais jovem, vamos trazer o áudio de Eleonora Menikushi, presa e torturada política da ditadura e ex-ministra da Mulher no governo Dilma. Eu fui presa com 23 anos, com minha filha de 1 ano e 10 meses e então meu companheiro. E quando presa pela OBAN, na Rua Tutóia, eu sofri todas as formas de violência, de tortura, que são inenarráveis. Pau de arara, cadeira do dragão, choque elétrico. E sou testemunha do assassinato do Luiz Eduardo da Rocha Merlino, o Nicolau. Eu quero também dizer para vocês, eu fiquei presa na Torre das Nozelas, depois no presídio do Hipódromo, depois no Carandiru. Fiquei presa quase 3 anos. A tortura e a ditadura são violências que rasgam a Constituição brasileira, que censuram, que violentam e que prendem e que massacram. A tortura psicológica é aquela que ninguém fala, mas nós precisamos falar porque ela existe e ela é muito cruel, principalmente sobre as mulheres. E hoje, nós que demos as nossas vidas para a democracia, não podemos, em hipótese nenhuma, deixar a luta. Continuar lutando pela democracia, pelos direitos. Obrigado, Eleonora. É uma inspiração saber que a geração que ajudou a derrotar a ditadura continua nas trincheiras com a gente.